Senhor. E o Senhor é tão misericordioso que Ele tem me dado a oportunidade de viajar quase o Brasil todo, falando do amor que Ele derramou sobre a minha vida, cara. Compartilhar com o próximo. E a gente viaja para tanto lugar, cara. E é a primeira vez que eu não vou nem falar pregar, mas ministrando, trocando uma ideia sobre Cristo aqui nessa igreja, né? Que é a igreja onde eu sou membro, cara. Então, a motivação de eu estar aqui não é para me aparecer, porque para falar de Jesus eu não preciso estar aqui, cara. Ontem eu estive em Toledo, antes de ontem em Londrina, eu devo ter falado mais ou menos já para 1000 pessoas em 2 dias. A motivação de eu estar aqui é porque eu amo vocês, cara. Eu amo esse povo que congrega junto comigo. Toda quinta-feira eu estou lá no meu pequeno grupo, falando para 15, 14, 12 pessoas. Por quê? Eu quero me aparecer? Não. É porque eu amo meu pequeno grupo, cara. E eu entendi que não tem como ser discípulo de Jesus sem discipular pessoas, cara. Ele vai chamar os discípulos deles a missão de vocês é fazer discípulos. Então eu estou lá toda quinta-feira, com 12, 13, 14 pessoas. Por quê? Porque eu amo, cara. Isso é maravilhoso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o amor. Que vem de mim, não. A gente vai falar sobre a natureza desse amor. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão. E para quem me conhece, eu continuo sendo o Tiagão. Né? Que benção. Então, um prazer estar aqui com vocês. E gostaria que vocês que trouxeram a Bíblia de vocês abrissem aí em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, a partir do verso 37. Mateus 22, 37. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz, espera um pouquinho. Vamos esperar. Tem lugar que eu chego que as pessoas ficam assustadas. E hoje eu vim sem boné. Tem vezes que eu vou de boné e fica mais assustado ainda. Né? Falou louco, cara. É assim que você vai falar do amor de Jesus? É assim que você se diz discípulo? Jesus não vai dizer que as pessoas vão me identificar como seu discípulo pela maneira com que eu me visto, nem pela minha gíria evangeliquez, ou seja, só porque eu falo aleluia, glória a Deus e fala mesmo Jeová. Não. A Bíblia vai dizer, em João 13,35, que eu, você, que nós vamos ser identificados como discípulos de Jesus quando nós amarmos uns aos outros. Né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, em Mateus 22, 37, está escrito assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós estamos aqui para glorificar e adorar o seu nome, Pai. Nós já fizemos isso durante a semana, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, no nosso pequeno grupo. Hoje nós apenas nos reunimos aqui para fazer isso juntos, em comunhão, Pai. Quão doce e agradável é estar em comunhão para glorificar o seu nome. Então nós agradecemos essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntos para colocar o Senhor onde o Senhor tem que ser colocado, no lugar mais alto de nossas vidas. Em nome de Jesus agradecemos essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu vou começar do princípio. E o que diz no princípio? Gênesis 1, versos 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então comecei bem do princípio mesmo, né? Então Deus criou o céu e a terra. E criou quem? Criou a humanidade. Adão, Eva, e a humanidade foi caminhando. Abel, Caim, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Tiagão, Marcos, Wagner, Lucas. A humanidade não parou, foi crescendo, né? Igual bola de neve. Vocês que são de lá, bola de neve vai crescendo, né? E a humanidade foi crescendo. Num determinado momento desse crescimento todo, Deus identificou que esse povo que estava crescendo, eles precisavam de um direcionamento espiritual, mas um direcionamento civil também. Um direcionamento espiritual é o quê? É para que esse povo entendesse que existe um só Deus, não vários deuses. Então Deus entendeu que tinha que direcionar esse povo.
para que esse povo entendesse que há um só Deus. Mas esse povo também precisava de um direcionamento civil, ou seja, entender que o seu direito acaba quando começa o meu. E não tinha como o povo saber isso se ninguém direcionasse isso a esse povo. Se não tivesse uma lei que é proibido atravessar o sinal vermelho, o pessoal ia atravessar. Na verdade, eu acredito que não é nem por causa da lei, é por causa das câmeras. E por causa da multa que vai chegar na sua casa, né? Mas você sabe que é proibido atravessar o sinal vermelho porque existe uma lei, existe uma advertência. Atravessou, pagou. E outra coisa, se tiver vindo um carro na outra direção, vai dar caquinha. Então, Deus está dizendo, vou levantar um homem chamado Moisés para libertar esse povo, e num determinado momento vou usar Moisés para direcionar esse povo espiritualmente, mas civilmente também, porque está muito bagunçado. Está um roubando o jumento do outro fazendo isso, eles têm que entender o que eles têm que fazer. Então, Deus usa Moisés para dar leis, mandamentos a esse povo. Quantos? 613 mandamentos. Dentre esses 613, está os 10 mandamentos. Né? Então, 613 mandamentos. Eu separei aqui 365 mandamentos negativos, ou seja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não pode. Não matarás, não roubarás. 365 mandamentos negativos de proibição. E 248 mandamentos positivos. Ou seja, você tem que fazer isso. É isso que você tem que fazer. Um dos exemplos que eu posso citar, circuncisão. Era uma cirurgiazinha que o povo judeu fazia para até expressar sua aliança com Deus. E isso era um mandamento também, dentro dos 613 mandamentos. E passa o tempo da lei, e vem o tempo da graça, instituído por Jesus Cristo. Jesus Cristo prega as boas novas, o Evangelho é isso, levar as boas novas, as boas notícias. Boa notícia a respeito do quê? Da salvação. Meu povo, é o seguinte, errou, se arrependa, o reino de Deus está chegando aí, se arrependa que o reino dos céus está vindo aí, irmão. Aquele que crê em mim, na minha pessoa, ainda que morra, viverás. Eu sou o único, não tem outro, não tem plano B, não tem plano A, eu sou o único caminho. E Jesus sai pregando isso daí, cara. E com autoridade, malandro, que você não está entendendo. E ele chama a atenção de muita gente. Só que Jesus não só falava, mas ele fazia um monte de maravilha, sinal, milagre, e o povo ficava tudo doido para ir atrás de Jesus. Fala, não, esse cara cura, esse cara liberta, esse cara expulsa demônio, esse cara é show de bola. Então ele atraía pessoas. 2016 anos depois da morte dele, ele ainda atrai pessoas que vai atrás de cura, atrás de libertação, atrás de maravilha, atrás de sinal e atrás da poderosa palavra do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder para salvar todo aquele que crê no nome dele. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 1. Então, Jesus atraía pessoas. Só que ele também atraía uns caras que não era muito da hora, mano. Porque ele atraía um pessoal que ia lá para ouvir a palavra dele, admirava Jesus, queria relar nele, porque acreditava que só tocando seria curado. Mas ele começou a chamar a atenção de uma rapaziadinha meio invejosa. Um saduceu aqui, um fariseu ali, que era um pessoal que conhecia tudo a Escritura. E Jesus estava se tornando uma ameaça. E esse pessoal queria, porque queria pegar Jesus de qualquer jeito, tramar alguma coisa para Jesus se enrolar na própria palavra e, doido para matar Jesus. E sempre que via Jesus, perguntava, na maldade, sabe? E aí, Senhor, é o seguinte, o que o senhor acha disso? Aqui em Mateus 22, um deles vão chegar e perguntar, mestre, o que o senhor pensa a respeito dos impostos? Aí Jesus vai, quebra a perna dele, coloca todos esses carinhas no bolso. Os caras chegam todos cheios de maldade, sai que nem um cachorrinho sem dono. Porque Jesus não era um Zé Ruela igual eu, Jesus era Jesus, irmão. Aí o outro vem, saduceu, mestre, e a ressurreição, como é que é essa fita? Aí Jesus vai, quebra a perninha dele, coloca ele no bolso e ele sai igual um cachorrinho sem dono. E esses caras ficavam com uma pulga atrás da orelha, um carrapato atrás da orelha, sei lá, esse cara ficava doido, cara. O que nós vamos fazer para pegar esse cara cheio de autoridade? Esse cara é demais, o que nós vamos fazer? Nós temos que pegar ele de qualquer jeito. Já sei, vamos lá, vamos fazer outra pergunta para ele. Aí um cara chega, um mestre da lei.
Eu não sei se é só eu que penso que o cara que é mestre em alguma coisa conhece tudo. Pelo menos deve conhecer, deve ser o cara no artigo. O cara se forma em direito, faz pós-graduação, faz doutorado, faz mestrado. Aí ele vai perguntar para mim sobre lei. Eu não sei nada de lei, cara. O cara é mestre, ele tem que saber. Aí o mestre da lei vai perguntar para Jesus. Maldade ou não? Mestre, qual que é o maior mandamento? Lembra do texto que a gente leu no início? Eu comecei dando a resposta de Jesus. Então eu fiz toda essa caminhada doida para chegar na resposta. Aí Jesus vai olhar para a carinha desse abençoado e vai dizer, o maior é amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a mente. E o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Nesse trimestre nós estamos falando sobre crescimento, cara. E essa noite eu quero pensar junto com você a respeito de como crescer em amor a Deus. Porque isso é opcional, segundo Jesus é um mandamento e é o maior de todos. Qual é o maior mandamento? É eu sair por todo lugar aí pregando o evangelho? É ser um missionário, gravar um DVD, escrever um livro de 450 páginas, ir lá no HU todo dia? Não, isso não é o maior mandamento. As coisas boas, as obras que a gente faz, é consequência de quem cumpre o maior mandamento, que é amar a Deus. É isso que Jesus disse para o fariseu. O maior mandamento é amar a Deus. Então, como nós podemos crescer em amar a Deus? Esse é o primeiro ponto. Eu não sei você, mas eu conheci a minha esposa há 8 anos atrás, 9 anos atrás. E eu era do fervo, mano. Criminoso, chapado. E a minha esposa também não era lá essas coisas, não. Conheci ela no rolê. Aí eu olhei para ela e falei, vou ficar com essa mina. Cheguei todo cheio de mala. E aí, como é que faz? Não, não faz. Some daqui. Não quis ficar comigo, não. Depois de 3 meses, aí ela viu que eu tinha alguma coisa, né? Falou, aí se interessou, a gente começou a ficar, que fala, né? E ela começou a me conhecer, cara. Aí não teve jeito, né? Quanto mais foi me conhecendo, mais foi gostando de mim. E quanto mais eu fui conhecendo ela, mais eu fui amando ela. A pergunta do primeiro ponto é, como crescer em amor a Deus? Conhecendo Deus, cara. Eu não amava minha esposa antes de conhecer ela. E logo que conheci também não amava ela. Eu fui caminhando, conhecendo e amando. Então a resposta dessa pergunta, como crescer em amar a Deus, é conhecendo a Deus. Como conhecer a Deus? Você está doido para conhecer Deus? No final você vai pedir o WhatsApp de Deus para mim, não vai? Sabe qual que é o WhatsApp de Deus? Vou passar para você, anota aí. Prefixo é 44. 1 João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Conheceu. Como eu sei isso? A gente conhece a Deus através das Escrituras. O que é a Escritura? É a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. A gente conhece a Deus através da Escritura. A gente conhece a Deus através de oração. Para crescer em amor a Deus, a gente tem que conhecer. E o que Deus é? Deus é Criador. Não é isso que a gente falou no princípio? Deus criou. Então Ele criou o quê? O homem. E Ele falou para o homem, ó, faz de tudo, irmão, mas vem cá que eu vou dar só uma dica para você. Dica não, conselho. Conselho não, advertência. Se pisar na bola é o seguinte, tá vendo essa árvore aqui? É do bem e do mal. Se comer dela é o seguinte, vai morrer. Só isso que Ele falou para o homem. Gênesis 2, 16 e 17. Passou um capítulo. Sabe o que o homem vai fazer? Deus cria o homem perfeito, num lugar perfeito, e o homem vai lá demonstrar como ele nasceu para ser imperfeito, porque vai lá e pisa na bola, mano. Vai lá e come justo a fruta que Deus falou para ele não comer, cara. E aí, o que Deus falou se ele comesse? Certamente você morrerá. Se você linkar com Romanos 6, 23, lá no Novo Testamento, lá vai dizer que o salário do pecado é a morte, o salário da desobediência é a morte. E aí? Aí é conhecendo as Escrituras que a gente conhece quem Deus é. Deus é o quê? Deus é graça, irmão. Porque em Romanos 3, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte.
Mas aí tem um pedacinho para frente que é maravilhoso, que vai dizer, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, cara. E aí, conhecendo a Escritura, eu conheço que Deus é graça. Aí entrou a misericórdia dele. Deus é misericordioso? É. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é olhar para alguém que é miserável e se inclinar a ele. Se inclinar à miséria de alguém. Eu não sei você, mas quando eu era moleque, falava para minha mãe que ia sair à noite, ela não gostava, eu até falava besteira para minha mãe. Não sei se você também já falou besteira para seu pai, para sua mãe. Aí no outro dia, de manhãzinha, a minha mãe me tratava como se nada tivesse acontecido, cara. Eu falei, essa mulher é doida, cara. Falei um monte de besteira para ela, fez até um cafezinho para mim, me abraçou, me beijando, falando que me ama. Que mulher doida. Deus é desse jeito. Lamentações 3, 22, 23, vai dizer que eu e você, nós não somos consumidos pelo nosso pecado, por conta da misericórdia de Deus. Vai dizer que as misericórdias de Deus são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço as Escrituras, eu conheço quem Deus é, eu conheço que Deus é graça, eu conheço que Deus é misericordioso, cara. Eu fico sabendo que Deus me amou de tal maneira que deu o Filho dele por mim. João 3,16, versículo mais conhecido do planeta Terra. Mas quando Deus me amou? Deus olhou para a gente e falou, esse povo está melhorando, cara. Ô, povo sabido. Olha como esse povo está ficando bonzinho, cara. Dia após dia estão melhorando, eu vou mostrar que eu amo ele de alguma maneira, porque eles estão merecendo. Olha lá, um melhor que o outro, um mais bonzinho que o outro. Olha lá em Brasília, que povo bonzinho, olha lá, olha lá. É dinheiro na cueca, é dinheiro na meia, não, esse povo está ficando bonzinho demais. Quando que Deus mostrou que me ama de tal maneira? Vai estar escrito em Romanos 5, verso 8. Deus demonstrou o seu amor pelo ser humano, quando o ser humano ainda estava no pecado, irmão. Quando eu estava abraçado com o pecado, eu não estava melhorando coisa nenhuma. Aí Deus demonstrou que me ama. E aí, vem um WhatsApp de Deus que eu passei para você. 1 João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor, cara. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço quem Deus é. Deus é o quê? Graça. Deus é o quê? Misericórdia. Deus é o quê? Deus é amor. Amor, ó, se for num, né, que é bem interior mesmo, né? Tiago, capítulo 1, 17, vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus, cara. Então, para crescer em amor a Deus, eu preciso conhecer Deus. E para conhecer Deus é palavra, oração, relacionamento. Deus não quer ficar curando, abençoando só, não. Deus quer relacionamento, cara. Ele quer ser meu amigo, irmão. Quer ser seu amigo. Você imagina você receber um zap do Neymar. Aí o Neymar vai e manda um zap para você dizendo assim, mano, eu quero ser seu amigo. Eu duvido que você não ia mostrar para todo mundo. Ou outro cara que você gosta, ou outro cara que você admira, uma moça que você acha legal. Você já ia chegar, mano, você não sabe quem mandou um zap para mim. Quem? Chupa essa manga. O cara quer ser meu amigo. Aí Deus quer ser seu amigo. Quer ser meu amigo? Eu nunca falei isso para ninguém, cara, com essa empolgação. Deus chamou Abraão de amigo. Ele quer te chamar de amigo, me chamar de amigo. Mas por que, Tiagão? Nós somos inimigos dele? Nós temos alguma treta com Deus? Colossenses 1, 21 vai dizer que por conta da nossa desobediência, nós nos afastamos e nos tornamos inimigos de Deus. E aí a nossa cara era o quê, mano? Ser inimigo de Deus, a nossa cara era correr igual um doido, chorando e falando, pelo amor de Deus, Senhor, seja meu amigo. Mas não, a iniciativa é dele, irmão. É ele que fez alguma coisa, é ele que quer ser meu e seu amigo. É ele que deu o filho dele. E aí, se em Colossenses 1, 21 vai dizer que nós nos tornamos inimigos de Deus, no verso 22 mostra a iniciativa de Deus, que é o quê? Dar o filho dele. Aí eu crendo no filho dele, eu passo de inimigo a amigo de Deus, cara. Deus quer um relacionamento. Então nós amamos a Deus, porque nós nos tornamos amigos de Deus. Nós conhecemos a Deus, nós caminhamos com Deus, nós compartilhamos ideias com Deus, porque amigo é isso.
Você não liga para o seu amigo e fala, irmão, estou nessa crise, irmão, estou bem, irmão, como é que tá? Estamos juntos, se precisar é nós, pá, hashtag e tudo mais. Ser amigo é isso, cara. Trocar figurinha, pá. E você vai fazer isso com Deus é o seguinte, quanto mais você conhece, irmão, sem chance, é amor. Aí eu começo a obedecer e cumprir o maior mandamento, não por peso, não porque é obrigação, mas é natural, cara. Em 1 João, capítulo 4, verso 19, vai dizer que eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Ele quis ser meu amigo. E quando meu coração é cheio disso, e eu me envolvo com Deus e caminho com Deus, quanto mais eu cresço em conhecer a Deus, mais eu cresço em amar a Deus. Amém? Jesus disse, o maior mandamento, amar a Deus. Conheça a Deus, ande com Deus, se relacione com Ele, sem chance. É amor na certa. Aí, esse é o primeiro ponto. Como crescer em amor a Deus? Conhecendo a Ele. Antes de entrar no segundo ponto, eu queria fazer uma breve introdução. Como eu disse, eu viajo para alguns lugares. Sexta-feira eu estive em Londrina e ontem em Toledo. E o bom é que eu sempre vou e volto rápido, porque eu não me perco nas estradas. O Lucas foi comigo, o Bruno. Ontem eu me perdi só umas 14 vezes. E a gasolina do carro vai acabando e não tem um posto aberto. Então, nessas viagens, eu tenho a oportunidade de compartilhar com pessoas várias ideias. E uma delas, nessas viagens, foi o seguinte, eu fiz pergunta para alguma rapaziada. Eu chamei 2 rapazes na sexta em Londrina e perguntei para eles assim, qual é o maior jogador de futebol de todos os tempos? O povo ficou meio assustado porque eu assustei eles, né, com essa pergunta, eles não estavam preparados, até erraram. Mas depois eles ficaram mais calmos e falou Pelé. Aí o outro falou Pelé. Aí ontem eu perguntei de novo para 2 rapazes, qual o maior jogador de futebol de todos os tempos? Mais uma vez eles errou de cara, porque ficou assustado. Mas depois que arrumou os fuzívelzinhos, um cara falou, ó, Pelé. O outro, com a ajuda do outro, falou, Pelé. Tá certo. O que eu perguntei para eles? Qual era o maior jogador de futebol de todos os tempos? O que ele me respondeu? Pelé. Eu só não entendi porque ele não falou, ó, o primeiro é Pelé e o segundo é o Cristiano Ronaldo. Ó, o primeiro é o Pelé e o segundo é o Messi. O primeiro é o Pelé e o segundo é o Maradona. Os caras só falaram Pelé. Eu não entendi. Porque quando o cara vai lá, Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus vai dizer, amar a Deus, todo coração, toda alma e toda mente. Aí o cara falou, beleza. Jesus usou Deuteronômio 6,5, a Bíblia, a Escritura, para falar isso. Aí o cara está virando as costas, beleza, já falou o que eu perguntei. Aí Jesus falou, calma aí, mas tem um segundo, varão. O cara, mas não perguntei o segundo. Mas o segundo é o seguinte, meu filho, é semelhante a esse, é igualzinho a esse praticamente. É amar o próximo como a ti mesmo. Aí quando Jesus fala isso, primeiro que o cara não perguntou, o que Jesus está fazendo? Tá falando? Jesus está quebrando toda aquela religiosidade, porque se eu perguntar se ama Deus, você vai erguer sua mão. Se você perguntar se eu amo Deus, eu vou erguer minha mão, vou lá no meu carro, pôr minha camiseta, Deus é mais, cara. Aí você vai falar que eu não amo? Você não conhece meu coração. Se você erguer a mão, se eu perguntar se você ama Deus, como é que eu vou dizer que você não ama? Eu não conheço seu coração. Quando Jesus diz o segundo mandamento, ele está dizendo o seguinte, ó, amar a Deus, não é só ir no templo, oferecer sacrifício, cumprir ritual, liturgia, nada disso não, irmão. Eu estou falando o segundo aqui porque é o seguinte, sabe qual é a melhor maneira de se demonstrar que você ama Deus? É amando o próximo, como você se ama. Se Jesus estivesse hoje, trocando ideia com a gente, na nossa linguagem, ele ia contar uma historinha para mim e para você. De quão grande é a importância de amar o próximo. Então Jesus ia dizer, ó, rapaziada, um cara estava atravessando a Avenida Colombo, de a pé, aí vem um ladrão, pediu a carteira dele, roubou ele, bateu nele. Aí ele ficou lá no canteiro da Avenida Colombo, caído. Domingo, 6h40, quase 7 horas da noite. O cara caído, ensanguentado na Avenida Colombo. Aí, passou um cara por esse cara caído. Um diácono de uma igreja.
Aí o diácono olhou, viu o cara ensanguentado e falou, tem que ajudar. Eu vou lá ajudar. Mas ele olhou no relógio e falou, não, mas se eu ajudar, eu não vou chegar à igreja a tempo e adorar o Senhor. Se eu parar para ajudar, eu não vou conseguir chegar lá e demonstrar o meu amor ao Senhor. Não, não vai dar para ajudar. Aí o diácono passou batido. Foi lá servir o seu povo. Aí passou 3 minutos, passou um pastor. Aí o pastor olhou, viu o cara ensanguentado, caído, falou, eu vou ajudar. Eu vou ajudar esse cara. Mas aí o pastor olhou no relógio, cara. Ele falou, se eu parar para ajudar esse cara, eu não vou lá conseguir pregar, cara. E glorificar, e adorar, e amar a Deus. Aí passou quem? Um rapazinho de bicicleta, que trabalha por dia, ganha R$80 por dia. Aí o rapazinho para, olha, desce da bicicleta, cuida do cara, põe o cara na bicicleta, leva o cara numa clínica, e ele pega 2 diárias dele de R$80 e dá para o cara da clínica e fala, ó, cuida desse cara que eu achei lá na Avenida Colombo. Se precisar de mais dinheiro para comprar mais remédio, amanhã, a hora que eu sair do trampo, eu passo aqui e pago um pouquinho mais aí. Jesus só ia usar outras palavras. Ia chamar o diácono de levita, ia chamar o pastor de sacerdote. Mas em Lucas 10, Jesus fala sobre isso, cara. Quando Jesus fala, ei, meu filho, vai embora não, amar a Deus é o seguinte, é isso mesmo, mas tem um outro aqui, ó, amar o próximo. Aí que eu vou entrar no segundo ponto. Como crescer em amar o próximo? Para crescer em amor ao próximo, precisamos de quê? Permanecer em Jesus, cara. Permanecer em Jesus é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que segue, que aprende. Discípulo é ser aprendiz. É impossível você ser aprendiz de verdade de alguém e não se parecer com esse alguém, cara. Não tem como. Então, o que a gente faz para permanecer em Jesus? Ser discípulo, estar junto. A fonte do amor não está em nós, está em Jesus. Então, para crescermos em amor ao próximo, é fundamental permanecermos em Jesus. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22, vai dizer que um dos frutos do Espírito Santo é o amor. E para reproduzir esse fruto, é necessário permanecer em Jesus. Por quê? Porque eu sou um ramo. Sabe o que é ramo? Ramo é um galho. Eu não produzo fruto. Eu sou só o ramo, eu recebo. Eu recebo da videira. Eu recebo, desfruto e compartilho aquilo que eu recebo da videira. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus vai dizer, eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que a gente precisa fazer para crescer em amor ao próximo? Permanecer em Jesus, cara. Porque o amor é dele. Eu só recebo e compartilho. Você nunca vai ver um ramo, você pode olhar aí, ó, qualquer árvore que você quiser. Você nunca vai ver um ramo assim, ó, fazendo força para dar fruto. Não. Ramo é ramo, não é fábrica de nada. O ramo ele recebe e o fruto sai naturalmente. Se você quiser se esforçar para fabricar amor, você vai até umas horas, mas você vai falhar, mano. Porque para crescer em amor ao próximo é fundamental permanecer em Jesus. E quem é o próximo? Todos. Os bons, os maus, os amigos, os inimigos. Lá no Velho Testamento a fita era o seguinte: olho por olho, dente por dente, pisou na bola, pá. Vou tratar o cara igual ele me tratar. Ame o seu amigo e odeie seu inimigo. Aí Jesus, junto nesse pacote de amar o próximo, ele vai colocar os inimigos também, cara. Então o próximo não é só o abençoado. O próximo são todos, inclusive os inimigos. Mateus 5,44, Jesus vai dizer, ame os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Então, quando Jesus diz o segundo maior mandamento,
é amar o próximo, ele inclui também o inimigo no pacote. Então você vai dizer, como é que é essa fita de amar o inimigo? O cara que rouba seu carro, dá um tapa na sua cara, ele merece ser amado por você? Se ele roubar meu carro e bater na minha cara, ele não merece ser amado por mim. E por que Jesus está pedindo para mim amar o inimigo? Porque eu também não mereço ser amado, meu camarada. E mesmo assim, Deus me ama, de graça. Graça é um favor imerecido. Então eu recebo um favor imerecido de Deus. Deus vai olhar para mim e falar, Tiagão, você não merece, cara. Não, mas a minha graça te alcançou. Então, você é amado, sem merecimento algum. Quando Jesus diz, ó, ame o inimigo, ele está dizendo assim, ó, compartilhe esse favor imerecido que você recebeu com o próximo. Isso quer dizer o quê? Que nós somos a favor da impunidade? Roubou meu carro, bateu na minha cara, eu passo a mão na cabeça e vai embora? Não. Eu não estou dizendo que nós somos a favor da impunidade. Nem Jesus diz isso. Lá em Mateus 5 ele vai dizer, bem-aventurado que tem sede de justiça. Justiça e vingança são duas coisas completamente diferentes. Roubou meu carro, justiça é o quê? Ir preso. Não é eu fazer justiça com as próprias mãos. Amar o inimigo não é ser a favor da impunidade, é querer sim que ele pague pelo que ele cometeu, mas sem ódio, sem mágoa, sem rancor. Amar o inimigo é seguir o exemplo de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus Cristo diz, ame seu inimigo, ele é prático, até umas horas. Jesus não gravou um DVD, escreveu lá, ó, vou escrever nesse quadro aqui, 5 passos para você amar o inimigo. Jesus não escreveu um livro, como se amar o inimigo, não, mano. Jesus foi humilhado, espancado, cuspido, pregado numa cruz. E lá de cima, ele vai demonstrar como é que ama o inimigo. Ele vai olhar para quem cuspiu, para quem bateu, para quem xingou, para quem humilhou, para quem prendeu. E vai dizer assim, Pai, perdoa esse povo aí, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Se é nós, nós desce daquela cruz lá e já era. Quem pensa assim, me tratou mal, eu trato mal. Não olha na minha cara, eu não olho. É o mundo, mano. Jesus não. Jesus diz, ame o inimigo, mas ele mostra como é que faz. Porque seria muito paia seguir alguém e gravar um DVD ensinando como é que ama, não. Agora amar aquele que fez o que fez, aí é o seguinte, irmão, meu general morreu na cruz e mostrou para todo mundo como é que faz. Se para crescer em amor a Deus, a gente precisa conhecer a Deus, para crescer em amor ao próximo, a gente precisa permanecer em Jesus, que é a fonte do amor, cara. Eu queria concluir essa ideia toda sobre amor, cara, contando uma história para você. Aqui no Brasil, de alguns anos para cá, vieram bastante pessoas do Haiti, buscando um futuro melhor. Um país que foi devastado por terremoto, um salário baixíssimo, desigualdade social gigantesca. Vieram muitos haitianos para cá em busca de um futuro melhor. Se você for até o Japão, tem muito brasileiro lá também, em busca de um futuro melhor. Nos Estados Unidos tem gente, todo mundo lá, em busca de um futuro melhor. A história que eu vou contar é de alguém que foi em busca de um futuro melhor, cara. Um rapazinho. Estava difícil demais lá na quebrada dele. Ele falou, não, se eu continuar aqui, eu vou morrer. Vou começar a juntar um dinheirinho aqui, eu vou lá para aquele lugar. É longe pra caramba, mas aquela terra lá vai ser o que eu espero. Lá está meu futuro. E ele começa a juntar um dinheirinho, cara. Depois de alguns anos, ele juntou o que para ele era uma fortuna, comprou uma passagem de navio. E quando ele foi embarcar no navio, ele lembrou, cara, eu vou passar 7 dias dentro desse navio. Ainda sobrou uns 7 realzinhos aqui, eu vou lá comprar um monte de bolacha. Ele vai lá, compra um monte de bolacha de água e sal, coloca na bolsa dele e entra no navio para passar os 7 dias. E todo dia ia alguém lá chamar ele, bater no quartinho dele. Ei, vamos lá almoçar, vamos lá jantar? Ele, não, muito obrigado. E comia as bolachinhas dele. Aí todo dia alguém lá, vamos lá comer, vamos lá. Não, muito obrigado, comendo as bolachinhas dele. 4 dias acabou as bolachas dele, cara. E no 5º dia foi alguém lá,
Vamos lá comer, vamos lá almoçar, vamos lá jantar. Aí ele inventava uma desculpa. Não, muito obrigado, não quero. 6 dias, o cara já fazia 2 que não comia. Vamos lá almoçar, vamos lá jantar. Ele, não, muito obrigado. No 7º dia, o cara não aguentava mais, ele saiu para fora da cabine dele, já fraquinho, magrinho, diferente, cara. O pessoal olhou para ele e falou, mano, o que aconteceu, cara? Você está fraco? Você emagreceu por quê? Todo dia a gente vinha chamar você para comer, você não foi por quê? Agora está desse jeito? Ele falou o seguinte, cara, eu não tinha o dinheiro, eu estava sem a moeda, eu fiquei com vergonha de falar para vocês, aí inventava aquele monte de desculpa. Os caras ficam olhando para ele assim, irmão, a comida já estava paga quando você comprou a passagem, cara. Lá no refeitório, tinha comida para caramba, você podia comer tudo se você quisesse, porque era um direito seu, cara. Aquilo que você passou a viagem inteira achando que estava faltando, não está faltando, cara. Você tem. Esse cara passou a viagem inteira vivendo como se estivesse faltando algo que não estava faltando, cara. Da mesma forma, a gente corre o risco de passarmos a vida inteira sem amar a Deus e sem amar o próximo, por acharmos que não temos esse amor, cara. Aí a gente vai orar, me dê mais amor. Ô pastor, ora para mim, por quê? Para Deus me dar mais amor. Eu não consigo perdoar porque eu não tenho amor, pastor. Você não precisa de mais amor, irmão. Nós não precisamos de mais amor. Nós já temos todo o amor que precisamos para amar. É o que você acha, Chagão? Não. É o que Paulo escreveu para os Romanos no capítulo 5, verso 5. Deus derramou o seu amor no meu e no seu coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, cara. Ele derramou, Ele despejou, a gente tem amor. Em outras palavras, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, aquele amor foi derramado no seu coração de uma vez por todas, cara. O amor mais sublime já foi despejado, derramado no seu coração. Nós já temos. Nós já temos amor o suficiente para perdoar, cara. Nós já temos amor o suficiente para amar aquele atormentado lá do trabalho, mano. Nós temos amor o suficiente para amar o vizinho, para amar o marido quando ele deixa a toalha fora do lugar. Nós já temos, cara. Então, quando conhecemos a Deus, quem Deus é, nós amamos a Deus com o próprio amor de Deus. Quando permanecemos no Senhor, amamos o próximo com o próprio amor de Deus. E é justamente esse amor que vai fazer a diferença, cara. Como eu disse no início, nós não vamos ser reconhecidos como discípulo de Jesus por colocar a mão na cabeça de alguém e falar, sai, demônio. Ou colocar a mão na cabeça de alguém e falar, você está curado. Não. João 13:35 vai dizer que a maneira do mundo identificar que nós somos discípulos de Jesus é a forma com que nós amamos uns aos outros. E a boa notícia é que a gente já tem esse amor. Então, se talvez você tenha vivido como se não tivesse, a palavra de Deus diz, relaxe, já tem. É só desfrutar e compartilhar com o próximo, porque é justamente isso que vai fazer toda a diferença. E para encerrar, eu queria falar para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, 5, 6 e 7. Lá vai dizer que o amor é paciente e bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não busca seus próprios interesses. O amor não se ira facilmente e não guarda rancor, cara. O amor não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta, cara. Essa palavra veio primeiro para mim, cara. Que nós possamos verdadeiramente acreditar que nós já temos esse amor. Porque quanto mais nós declararmos, Senhor, me dê mais amor, me dê mais amor, me dê mais amor, é capaz de a gente começar a acreditar que a gente não tem. E o inimigo é malandro. E o inimigo vai usar isso contra você e vai começar a dizer, você não perdoa, você não ama, você não perdoa, você não ama. Mas você sabe que o inimigo não vai usar assim. Ele vai fazer você pensar assim, eu não amo, eu não perdoo, eu não amo, eu não perdoo. Aí sabe o que você vai dizer para o inimigo?
quando Ele fizer você pensar, eu não amo, eu não perdoo, eu não amo, eu não perdoo, diz assim para Ele: você não ama mesmo, porque você não é nascido de novo. Você não perdoa mesmo, porque você não é nascido de novo. Mas eu amo, eu perdoo, porque o amor mais sublime, o amor ágape, foi derramado no meu coração por meio do Espírito Santo de Deus. Essa é a hora de receber direto da fonte, desfrutar, aproveitar esse amor e compartilhar, irmão. A palavra aqui é curta porque eu sou limitado, simples, igual um painel de um Jeep, cara. Mas eu tenho certeza que quem fez isso aqui foi o Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade para isso. Eu queria convidar você a ficar de pé para que a gente pudesse orar para encerrar esse momento. Em nome de Jesus, obrigado pela atenção de todos. Que a gente possa sair daqui disposto a fazer isso, compartilhar esse amor que foi derramado no nosso coração. Pai, agradecemos pela cruz, porque a cruz é a maneira mais prática de mostrar o quanto o Senhor nos amou, Pai. O Senhor podia ter escrito no céu: eu amo a humanidade, I love you vocês. Não, mas o Senhor desceu, Pai. O Senhor se fez carne, viveu entre nós, foi humilhado até umas horas, sofreu por cada um que está aqui essa noite, Pai. Demonstrou na prática o que é amor, ensinou na prática o que é amor. Pai, muito obrigado, Pai. Não tem escola melhor do que Jesus Cristo para aprender o que é amar. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos porque o nosso merecimento não era esse, não. O salário do pecado não é o amor. E a sua misericórdia, a sua graça inundou o nosso coração, Pai. E nós estamos aqui com a palavra de gratidão, Pai. Nós temos momentos de tristeza, problemas, lutas. Nós temos momentos que nós pensamos em desistir, mas que essa noite nós possamos olhar para a cruz e entender o quanto o Senhor nos amou, Pai. Que a circunstância das vidas não nos guie, não nos direcione, mas que o seu amor possa nos direcionar, Pai. Quero agradecer pelo amor que foi compartilhado pelo Senhor no meu coração, no coração de cada irmão que aqui está, cara. E se você é alguém que ainda não recebeu a Jesus Cristo, que ainda não foi inundado pelo amor do Espírito Santo no seu coração, eu oro para que essa noite Ele te dê. Ele te dê constrangimento acerca do seu pecado, ao ponto de você se arrepender, ao ponto de você clamar ao Espírito Santo e pedir: eu quero isso aí também, Pai. Eu quero o que esse povo tem. Agradecemos pela igreja, Pai, por esse povo que serviu aqui no louvor, por esse povo que ficou recebendo, por cada um que veio aqui. Que essa palavra possa ficar alojada no nosso coração, a ponto de fazer a gente ter uma semana única, uma semana ímpar em nossas vidas. Uma semana em que nós vamos verdadeiramente desfrutar e compartilhar o amor que já foi derramado em nosso coração. É assim que oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Pai. Glória a Deus. Eu quero pedir para você abraçar pelo menos umas 50, 60, 147 pessoas. E se você não achar elas aqui, você continua lá fora. É um grande momento para a gente começar a distribuir esse amor que está inundado no nosso coração. Amém? Muito obrigado por todos vocês. Desculpa alguma coisa, estamos juntos. Deus é mais. Amém?